Paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Boa noite. É um prazer estarmos aqui hoje reunidos, né? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E aqui estamos. Eu quero ler com vocês em primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, do versículo 1 ao 3, e eu vou pulando rapidamente. Eu vou lendo aqui, 1 Samuel capítulo 17, versículo 1 ao 3 diz assim: E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam num monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, o vale que estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate. Ele tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, que é em média 3,20 metros para mais. E trazia na sua cabeça um capacete de bronze. E vestia uma couraça de escamas, e era o peso dessa couraça de 5.000 ciclos de bronze, que é em torno de 56 a 60 quilos. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E ele parou e clamou às companhias de Israel, dizendo: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteus, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e vos servireis. E disse mais os filisteus: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Então, ouvindo Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram. Mas eu quero que você escute aqui no versículo 26, e falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão ao homem que ferir a este filisteus e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Amém? Podem se assentar, irmãos. Israel estava acostumado com a guerra, tanto é que eles estavam preparados para a batalha. Mas, de repente, foram surpreendidos por uma adversidade inesperada, como nós. Estávamos programando um ano de 2020, né? Talvez para quem trabalha por conta de sucesso, de maravilhas, de ia conseguir prosperar, e você foi surpreendido por esse gigante, o Covid-19. E para Israel, quando surpreendido por Davi, por Golias, eles trouxe o que para eles a surpresa? Medo, insegurança, aflição, fragilidade, incertezas para superar aquela situação. Será que você também não se sentiu assim? Eu quero chamar aqui o teatro para fazer uma representação para nós. Eu não acredito que eu perdi essa luta. Eu não estou acreditando. Nem eu acredito. Eu não estou acreditando. Não é possível. Por Eu pouco. ainda não estou acreditando que eu perdi essa luta, ainda Calma, mais calma. daquele cara idiota do Montanha. Calma, eu sempre te falei, para você ser mais técnico, você treinar mais. A única diferença entre você e Montanha foi que Montanha treinou mais. Como treinado mais? Como treinado mais? Eu passei anos da minha vida me preparando. Não é anos. Nos últimos meses, foram 12 horas de treino por dia. É técnica, é técnica. O Montanha foi mais assertivo. Ele pegou o ponto fraco e conseguiu te derrubar. Tô acreditando. Foi tudo certo. Tô acreditando.
É impossível. É impossível. Você que não deve ter me treinado direito. Como eu? Isso. Você que não deve ter treinado direito. Aliás, está demitido, seu competente. É assim que você quer resolver os problemas? Sim. É assim que você resolve o problema? Então Sim. tá bom. Arruma alguém para Então tá te bom. treinar. Arruma mesmo, porque eu não quero saber mais, tá? Tá bom. Você não me treinou direito. Você não me ótimo. treinou direito. É assim que você resolve. Assim como essa batalha perdida, sobre a respeito de Saul. Quem era Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel. O Senhor Deus havia dado as suas características, porque ele foi aclamado para que tivesse um rei sobre Israel. E Deus o alertou: esse homem fará de vocês, oprimirá vocês. E Saul, fora isso, como vocês viram, era um homem de batalha, mas ele estava preparado por uma batalha autossuficiente, achando que ele poderia vencer com as suas forças, poderia vencer com aquela armadura poderosa. E ele se sentiu forte. E às vezes nós também somos assim. Talvez nós passamos o começo desse ano autossuficiente, acreditando que por nossas forças nós conseguiríamos vencer. Nós conseguiríamos vencer. Talvez quando nós olhamos para Saul, observamos nele um pouco de nós, autossuficiente, pensando que nós vamos conseguir por nossa força. Mas de repente, sobreveio a quarentena, e aí nós ficamos sem força, ficamos sem chão, ficamos desamparados. Eu tenho um amigo que ele passou por um processo muito difícil de câncer, e ele disse assim: eu nunca tive nenhum tipo de dificuldade, nunca passei necessidade, mas agora estou diante de um problema que está fora do meu controle, fora da minha mão. Quando eu ouvi essa palavra dele, eu me vi nele, porque muitas vezes também somos assim, e nos vemos nele, somos assim autossuficientes, acreditamos que vamos conseguir, mas Deus tira o chão. Às vezes Deus tira o chão para que nós venhamos a perceber que nós precisamos depender de Deus. Esse momento que nós passamos e estamos passando, porque ainda não acabou, foi um período de reflexão para muitos de nós. Foi um período onde nós tivemos que pensar sobre os nossos valores, principalmente os valores espirituais, sobre a nossa fé, sobre a nossa esperança, onde nós estamos embasando a nossa história. E Saul também começou a adquirir independência do Criador. Ele começou a se afastar do Criador pela sua autossuficiência. Já não se relacionava mais com Deus. Quantas pessoas pararam de orar? Quantas pessoas deixaram de se relacionar com Deus? E nesse momento difícil, não encontraram o chão para suportar a dificuldade. E ele estava desorientado porque faltava ali agora a presença do Espírito de Deus. Conforme diz lá em 1 Samuel, fala que Deus retirou dele o seu espírito. E ali ele é atormentado por um espírito da parte de Deus. E isso assolava ele, e fazia com que ele não tivesse mais condições de raciocinar, e de pensar, e de tomar decisões. Por quê? Por causa do terceiro ponto, impotência pelo medo. Ele estava agora se sentindo impotente, porque o medo tomou
conta da sua mente. O apóstolo Paulo, ele nos orienta muito claramente em Romanos, no capítulo de número 12, no versículo de número 2, diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A renovação da mente, porque a conversão, ela não começa aqui, ela começa na mudança de mente, e aí desce para o coração e a pessoa tem uma nova vida. Porque o apóstolo Paulo diz que com o coração ele servia ao pecado, mas a mente dele servia agora a Cristo. Então ele estava tomado pelo medo. E quando um homem é tomado pelo medo, eu sempre digo o seguinte, que o medo é um sentimento que todo homem tem, ou não? Tem ou não tem? Todo homem tem. Só que o medo, se ele atingir o valente, ele vai agir de uma forma, mas se ele atingir o covarde, ele vai dominá-lo. O medo para o valente, ele vai ter aquela ferramenta como uma ferramenta de prudência. Porque ele tem medo. Você acha que Davi não estava com medo? Você acha que Davi não tinha medo? Olhe lá os Salmos. Os Salmos de Davi, Salmos 25, Salmo 26, Salmo 27. Davi falando a respeito do seu medo, do seu temor, da perseguição dos seus inimigos. Mas aqui o medo tomou a vida de Saul. E talvez o medo tenha tomado a sua vida por todos esses dias, por todo esse tempo. Você tem se feito refém do medo. Mas eu quero dizer para vocês que com Davi foi diferente. Amém? Por que estão se preparando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês, servos de Saul? Façam o seguinte, peguem dentre um de vocês, qualquer campeão que possa me vencer em uma batalha. Se ele me vencer, serei escravo de vocês. Mas se eu vencer, vocês, todos vocês israelitas, serão meus escravos. Quem você pensa que eu sou para vir para mim com paus e pedras? Acha que eu sou um cão? Hoje mesmo vou dar a sua carne para os abutres do céu e vou dar a sua carne para as feras do campo. Você vem contra mim com espadas e dardos, mas eu vou contra ti com o Senhor de Israel, o Deus de Israel. Ainda hoje eu pegarei a ti e cortarei a sua cabeça. Vamos ver. Todos conhecem a história de Davi, acredito. Sabe quem é Davi? Davi era o 8º filho de Jessé, o Belamita, de Belém. Eu não sei se vocês sabem, mas alguém que vem de Belém é um gentil, né? É um gentil. E Davi era o 8º filho, o menor, pastor de ovelhas, o menino do campo, de bom coração, educado. Ele era músico. Tá vendo? O músico tem chamado. Jovens também tem chamado. Cadê os jovens aí? Não vai pensando aí que não tem chamado, porque jovem tem chamado. Jovem é chamado de cedo, como Davi foi chamado cedo. E ele não tinha aparência ofensiva. A sua aparência estrutural não revelava a sua grandeza. Se você olhar lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 12, diz assim: então mandou em busca dele e o trouxe, mandou buscar Davi. Ele era ruivo, formoso, de bom semblante, de boa presença, e disse o Senhor: levanta-te, unge-o, porque este mesmo é. Às vezes, nós olhamos e nos confundimos com a aparência, mas não é assim que Deus vê. Deus, Ele olha o coração.
Deus ele olhou para o coração de Davi. Ele viu a disposição de Davi. Talvez Deus havia escutado as orações de Davi, quando ele fazia no campo, na perseguição do leão, do urso, que ele disse, as aflições de Davi, mas em todo o tempo, Davi estava confiante. E Davi, segundo a história, ele foi levar alimento para os seus irmãos, que haviam sido rejeitados por Deus para serem reis de Israel. Os seus 3 irmãos, que passaram pela navalha, pelo fio do momento ali de que Samuel estava vendo quem seria o rei. Esses mesmos 3 estavam ao campo de batalha, e Davi foi levar comida para eles. E de repente, o que acontece? Ele escuta os filisteus dizendo as mesmas palavras em que aquele povo ouvia. E não era um dia que aquele povo ouviu essas palavras por 40 dias. Muito similar a Mateus capítulo 4, onde Jesus tentado por 40 dias. Não é fácil uma tentação. 40 dias sendo atormentado por aquelas palavras. Por 40 dias, e ele escutou aquelas palavras e ele faz essa declaração: quem é esse incircunciso que vem afrontar o exército do Deus vivo? Meu amado, como Davi se preparou? Davi confiava em Deus. Como ele se preparou? Se posicionando quando chamado. Ele foi chamado. Você vai ser rei. Ele se posicionou, aqui estou, ele não hesitou. Ele se dispôs a ir além dos que todos esperavam. Ele estava disposto a ir além do que todos esperavam. Ninguém acreditava, nem seu pai acreditava nele. Tanto é que ele foi o último a ser chamado. Eu tenho um pequenininho ali que está no campo ali. Então Samuel disse: manda chamar este, porque senão nós não sentaremos à mesa. Ele foi o último a ser chamado. E quando foi chamado, Deus falou: é este. Glória a Deus. É este. E ele não hesitou, ele se colocou à disposição. E ninguém dava crédito a ele. Tanto é que quando ele ouviu as palavras, ele se colocou à disposição de Saul e disse: eu irei lutar contra este homem. Saul olhou e disse: você é um garoto, um menino, você não vai poder, você é um homem de guerra, você não tem condições. Você não passa nem da primeira. E assim é interessante porque na minha vida de músico, quando eu comecei, eu nunca tive cara de músico. Nunca tive cara de músico. E aí quando eu ia tocar num lugar, o pessoal falava assim: você é músico? Aí eu tocava e o pessoal dava até comida para nós, né? Porque eu não tinha cara de músico. Davi não tinha cara de guerreiro. E às vezes você não tem cara de nada, mas o seu coração é um coração segundo a vontade e o coração de Deus. Então se disponha, não dê ouvidos para o que as pessoas dizem, dizendo: você não é capaz. Eu passei a minha vida, muitas coisas que eu fiz na minha vida, eu passei ouvindo: vai dar errado, não vai dar certo. Eu nunca acreditei nisso, eu nunca alimentei a minha vida nisso, eu confiava que Deus iria estar comigo em todas as situações. Entramos nessa pandemia e eu estava confiante que Deus estaria comigo. E quantos irmãos e quantas pessoas não se desfaleceram? Porque faltou confiança. Mas agora é um momento de reflexão. Talvez você que está sentado aqui seja um desses, eu não sei. Mas é o momento de recomeçar. Você está ouvindo a palavra de Deus, e a palavra ela vem pelo ouvir, e a fé produz fé na gente. E Davi confiava em Deus porque ele se relacionava com Deus. O Senhor é meu pastor, Salmo 23, e nada me faltará. Faz-me andar em pastos verdejantes, o seu cajado e a sua vara me consolam. O Senhor Ele estará comigo todos os dias, ainda que esteja no vale da sombra da morte,
não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Aleluia. O Senhor está com você, meu irmão. Você vai conseguir vencer esse vale, irmão. Glória a Deus, porque o Senhor está conosco. E Saul, não acreditando ainda em Davi, ofereceu a sua armadura pesada. E Davi colocou aquela armadura, mal conseguia andar. Aí Saul disse: espera aí, esse aí já não vai mesmo. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Davi retirou aquela armadura e ele simplesmente foi com o quê? Conquistar em Hebreus capítulo 11, versículo 34, numa determinada parte que diz que da fraqueza tiraram forças. Da fraqueza Davi retirou forças. Pegou 5 pedrinhas. Pegou o seu alforje, que para nós na época deve ser hoje estilingue, né? Todo mundo já deve ter dado uma estilingada, né? E ele conseguiu, meus irmãos, apontar aquele estilingue, ou aquele alforje, e encravar uma pedra na testa de Golias. Ele rodou aquele alforje e atacou, e conseguiu atingir o ponto fraco de Golias, que era exatamente uma fissura que havia no seu capacete. Eu acredito, particularmente, que aquilo era a mão de Deus conduzindo aquela pedra. Uma coisa interessante, por que Davi teve vitória? Onde estava a força de Davi? Ele não alimentava a sua alma com desesperança. Ele não alimentava a sua alma com desesperança. Muitas pessoas durante esse período deixaram as televisões, os televisores, nada contra o televisor, mas as notícias que estavam sendo noticiadas, alimentarem os seus corações, conduzirem as suas vidas, e até os dias de hoje estão conduzindo as suas vidas, contando o número de mortos, contando o número de infectados, e muitas coisas são mentiras, e você alimentando o seu coração de mentira, de desesperança, se desfalecendo, e isso fez mal para você. Mas eu quero que você tome caminhos diferentes, faça como Davi. Ele ouviu aquelas palavras que Golias dizia: eu vou matar aquele homem que vier aqui contra mim. Eu vou jogar a sua carne para ser comida. Olha o que diz aqui, olha. Capítulo 17, no versículo 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era ruivo e gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi: sou algum cão para te vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi com seus deuses, e disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e te darei a carne e as aves dos céus e a besta do campo. Será que se você ouvisse, você corria, irmão? E Davi fez diferente, fez como Jesus. Jesus ouvia as palavras de Satanás na tentação, mas Jesus rebatia as palavras de Satanás com as palavras de Deus. Quando Satanás disse para Jesus: lança-te daqui de cima, porque aos teus anjos dará ordem, ele citou a palavra de Deus, Salmo 91, mas Jesus disse: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Disse: transforma essas pedras em pães, e Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, combatendo com a palavra de Deus. E eu te pergunto, o quanto que você conhece a palavra de Deus? O quanto você tem se alimentado com a palavra de Deus? Você quer se alimentar de esperança? Leia a palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus, irmão. Fortaleça o seu coração com a palavra de Deus e pare de encher o seu coração de desesperança. Quer vencer como Davi? Encha o seu coração da palavra de Deus. E a última, qual foi a coragem de Davi? Ele teve a certeza que Deus seria com ele. Eu quero ler para finalizar em Efésios, capítulo de número 6.
Efésios capítulo de número 6. A armadura que Davi colocou sobre ele é a mesma que estava sobre Paulo e que está sobre todo aquele que crê. Diz assim, capítulo 6 de Efésios, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, e contra os príncipes das trevas deste mundo, e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais o quê? Resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, cingidos do vosso lombo com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, ao qual podereis apagar os dados inflamados do maligno, e tomai o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Fortalecei-vos no Senhor, no seu relacionamento. Fortaleça o relacionamento seu com Deus, Ele te dará poder. Revista-se da armadura, porque Satanás, ele irá jogar dados inflamados sobre a sua mente. E se você não estiver pronto, ele vai infectar a sua mente de medo, de incerteza e de insegurança. A luta que nós estamos lutando não é física, não é carnal, como diz Romanos capítulo 8, é contra as hostes espirituais. A sua luta não é contra a sua esposa, contra os seus filhos, não é contra a igreja, a sua luta é contra Satanás, e contra ele não é na tua força, é na força do Espírito de Deus. Quer vencer, irmão? Vença como Davi, revista-se da armadura de Deus, revista-se da palavra de Deus. E eu quero aqui, e última parte, espada do Espírito, medite na palavra de Deus, que é a palavra de Deus. Quero convidar você a ficar de pé. E eu quero aqui deixar aqui para você o meu convite. É um convite para que você, que precisa vencer as lutas, principalmente a espiritual, porque a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez. Hebreus capítulo 9, versículo 27, após isso segue o juízo. O que Saul tinha medo era da morte, porque ele imaginava que poderia sofrer danos. E talvez você está aqui com medo também, porque a morte te traz incerteza. Mas 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 20, fala que se o mesmo Jesus, ele desceu do céu, que ele subiu ao céu, ele vai descer e trazer todo aquele que nele crer. E os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para os céus. Você sabe por que Davi não teve medo de enfrentar Golias? Que ele dizia lá em Salmos 23, ainda que eu estivesse no vale da sombra da morte, ele tinha certeza que o Senhor seria com ele após a morte. A minha certeza e a sua certeza tem que ser de que o Senhor está conosco após a morte. Pastor Russell Shedd, antes de morrer, câncer no cérebro, 26 de novembro, há 2 anos e meio atrás, 3 anos mais ou menos, ele disse assim, algo assim tremendo, ele disse, está doendo um pouco, mas dói, mas os remédios dos médicos estão me ajudando a suportar a dor, mas lá em Coríntios diz que nenhuma tribulação ou dor, nenhum sofrimento é comparado com a glória que está reservada para nós.
E sabe a declaração que ele disse? Ele disse assim: que experiência maravilhosa estar sendo desmamado deste mundo para encontrar com o Senhor nos ares. Sabe por quê? Certeza que existe salvação após a vida. Você não tem certeza? Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele disse, eu sou o único caminho verdadeiro, que conduz o homem à vida, não física, mas à vida eterna. Não tem outro caminho, não é na sua força, é na força de Deus. Então, se você quer entregar a sua vida para Jesus, eu gostaria que você, com um coração confiante, erguesse as suas mãos. Você que quer entregar a sua vida para Jesus. Se há alguém aqui, eu queria que você erguesse as suas mãos para entregar a sua vida. Se não há, se você está confiante, se você está seguro, continue firme nesse caminho. Mas se você está inseguro, não perca tempo, o dia é hoje, o amanhã a Deus pertence. Quando diz ali, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, diz assim, para nós buscarmos hoje, porque o dia de amanhã basta o seu mal. Há alguém aqui? Não? Então, glória a Deus, Deus abençoe. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, agradeço ao Bittencourt e a Deus em primeiro lugar pela oportunidade de poder trazer a palavra de Deus, que tenha sido muito edificante ao seu coração, amém? Vamos fazer uma oração e vamos louvar ao Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na Tua casa para buscar a Tua presença. Agradecemos a Ti pela palavra que fala ao nosso coração. Que essa semente que foi derramada não caia pelo caminho, mas que ela venha produzir, meu Deus, raízes profundas e venha crescer, fortalecer o coração dessa pessoa. Meu Deus, que crê no Teu nome, mas talvez esteja enfraquecido. Que perdeu diversas lutas, mas quer vencer e superar. E ele quer agora ter o exemplo de Davi. E ele quer ser como Davi, o exemplo que Davi deu. Ele quer ser exemplo. Por isso fortalece, levanta este homem, levanta, Senhor, esta mulher que está em casa, este homem que está em casa, levanta, Senhor, as pessoas que estão orando comigo pelas redes sociais, aqui conosco, em nome de Jesus, Senhor, abençoa-nos, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês, meus amados.